Pai, eu quero te louvar por todas as coisas. Te agradeço por essa semana, meu Deus. Essa semana foi de muitas festas e mesmo assim o Senhor guardou a nossa família, nos protegeu do mal e nenhum mal aconteceu, nem a nós, nem a nossa família. Então nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Louvado seja o teu santo nome. Gratidão, Senhor, por tudo. Pai, eu também já quero te apresentar essa semana que vai se iniciar agora, já se iniciou. Que seja uma semana de muita paz, de muita luz, que as tuas bênçãos estejam sobre nós e que tudo aquilo que a gente fizer venha dar certo, prosperar e crescer para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. E quem crê no milagre, diga amém. Podeis assentar, por favor. Ô glória! Abram as apostilas aí, na página 33. Página 33. Eu tenho aqui duas apostilas. Primeiro eu vou dar uma apostila e depois a outra. Essa aqui é uma apostila complementar. Se quiser depois, a Sara me fala. Isso aqui tem todas as matérias de teologia, só que são todas bem reduzidas, é uma página só sobre cada assunto. Tá com caneta aí? Tá? Tá com caneta, mas não tá com caderno. Que luta é essa, rapaz? Vamos lá, doutrina da salvação. A doutrina da salvação é conhecida também como soteriologia. Sotéria significa salvação. E logia significa estudo, vem de logos, palavra, estudo. Oi? Na outra. Logia significa estudo, ou seja, estudo da salvação. Quando falamos de sotéria, precisamos citar a amartia, pois se não, amartia significa pecado. Pois se não houvesse o pecado, não haveria necessidade de salvação. O homem foi criado perfeito, mas escolheu transgredir a lei divina, rebelando-se contra o Criador e fazendo isto declarou sua própria independência, escolhendo fazer a sua própria vontade. Os textos bíblicos afirmam que todos pecaram, exceto o Filho de Deus, nascido de mulher, pois isso é ele que tira o pecado, por isso é ele que tira o pecado do mundo, ou seja, o pecado dos homens. Então nós temos duas esferas aqui distintas, pecado e salvação. Aí eu vou querer que vocês interajam, né? Que essa parte de interagir é mais difícil, né? Pronto, bora aqui, vocês interagir. Quiser, aí já passou para a missionária lindiana aqui, viu? Eu quero fazer uma primeiro. Quero mandar um abraço aqui para todos os ouvintes, todo mundo que está ligado, está acompanhando aqui o estudo. Deus abençoe a todas as pessoas de todas as cidades. Um abraço para vocês. Tem gente que não interage comigo aqui, mas está ouvindo, está ocupado, está na feira, está fazendo alguma coisa. Deus abençoe você. E para vocês que estão aqui, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Na opinião de vocês, o que é a salvação? O que é salvação para você? Quando fala assim, quando o pastor fala, Deus vai te dar a salvação. O que significa isso para vocês? E quando fala de pecado, o que significa o pecado para vocês? Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Na minha opinião, eu entendo assim, que a salvação, quando a gente se renuncia de todos os pecados, aí a gente tem a prioridade de Deus nos abençoar e dar salvação. Que no momento que a gente não faz uma renúncia de tudo, aí a gente vive a metade no pecado, quando não faz um renúncio por completo. Então, minha opinião é essa, viu? Bom,
Bom dia. Bom Paz dia. e graça para todos que estão aqui, todo ouvinte da Web Fogo e Glória. A salvação é a pessoa, ela ter escolha entre o bem e o mal. Sim. Livre-arbítrio, né? Isso, dela fazer uma aliança com o Senhor, Sim. renunciar o velho homem e aceitar o Senhor como o único salvador da sua vida. Ô, Glória, que a bateria do microfone parou aqui, descarregou. Ô, Glória. Pronto, vocês falaram, né, um pouco sobre a salvação, falaram um pouco sobre o pecado. Então, vamos lá, ó. As consequências do pecado. Abram a Bíblia aí em Isaías, capítulo 59, versículo de número 2. Isaías, capítulo 59, versículo de número 2. Povo de Deus, fica ligado aí rapidinho, viu? Que eu vou trocar aqui a bateria do microfone. E daqui a 30 segundos eu volto. Não sai daí não. Glória a Deus. Voltei. Agora eu vou deixar esse microfone na mão de vocês aí. Que vocês vão, como diz o pessoal, vocês vão interajar comigo. Consequências do pecado. Ó. Isaías capítulo 59, verso 2. Quem achou aí? E pode fazer a leitura? Faz a leitura aí. Isaías 59, versículo de número 2. Vê se esse microfone tá ligado aí. O pessoal, porque é tudo ao vivo, viu? É tudo ao vivo, a gente não tem ninguém aqui para dar uma ajudinha a gente aqui no som. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Agora sim. Aí Glória agora a Deus, tá... Lê para nós aí, mulher. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Amém? Vamos lá, povo de Deus. O outro microfone parou ali. Hoje, infelizmente, vai ser difícil vocês interagir, porque os microfones ali, a bateria descarregou. Vamos lá. Então, Isaías 59, verso 2, fala pra gente que o pecado afasta o homem de Deus. Só que assim, tem pregadores, tem pessoas que costumam dizer assim, que o pecado faz com que Deus se afaste de nós. Não é isso? Só que o pecado não afasta Deus da gente. O pecado afasta a gente de Deus. Porque quando Adão pecou, Deus foi lá no jardim novamente falar com ele, não foi isso? Só que ele que tinha se afastado de Deus. Por quê? Porque o pecado traz vergonha para nós. Isso faz com que a gente se sinta impuro, pecaminoso, e a gente se afasta de Deus. A palavra pecado significa errar o alvo. É isso que significa, errar o alvo. Ou seja, qual que é o alvo? Jesus. E quando a gente peca, a gente erra o alvo. Ou seja, o alvo é Cristo. O alvo é manter a nossa vida na presença de Deus. E quando a gente peca, a gente faz um delito, então a gente foge da lei de Deus, a gente transgride a lei de Deus, aí a gente se sente impuro, pecador, o que faz com que a gente não consiga orar direito, né? A gente não ora normalmente. Abram a Bíblia aí em Isaías capítulo 48. Isaías 48, versículo de número 22.
Isaías 48, verso 22. Isaías 48, versículo de número 22. Glória a Deus. Isaías 48, versículo de número 22. Vamos ler o texto. Diz assim, ó. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Por quê? Porque o pecado, ele traz aflição, ele traz inquietação. Ou seja, a partir do momento que a pessoa, por exemplo, a pessoa pecou, caiu, falhou, errou diante de Deus, transgrediu as leis do Senhor, as leis espirituais, então ela vai estar sempre aflita, inquieta, desesperada. Isso traz para a gente um desespero interior, um desespero interno, onde a gente não consegue ficar em paz. Tipo assim, você está num lugar, está numa festa, está todo mundo ali ao seu redor, mas dentro de você não está se sentindo bem ali, né? Tá os amigos bebendo, tá todo mundo usando droga, talvez você tá lá fazendo algo de errado, mas você não está se sentindo bem. Dentro de você está assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Eu quero ir embora. Dentro de você está inquieto, está sem paz, está se sentindo mal. Então, geralmente, é isso que acontece, tá bom? Então, ó, Isaías 48, 22. Abram a Bíblia agora em João 8, 34. João 8, 34. Glória a Deus. Diz assim, ó. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Olha que coisa poderosa. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E sendo escravo do pecado, é escravo do diabo, sim ou não? Ou seja, a partir do momento que a pessoa vive pecando, errando, fazendo aquilo que desagrada a Deus e aquilo que agrada ao diabo, então a pessoa é um escravo. E o que é um escravo? Naquela época, né, isso, até mesmo na história do Brasil, eu já fui lá na cidade de Cachoeira, eu visitei um lugar que tem um lugar histórico, tem um canhão de guerra, assim, dentro do estabelecimento, dentro do lugar lá. Aí quando você entra na esquerda, tem uma prisão. Antigamente lá em Cachoeira, né, os rios vinham e etc. e enchiam a prisão de água. E os presos que estavam lá dentro, os escravos, né, de engenho e etc., esses escravos, eles ficavam dentro dessa prisão e quando o rio enchia, a água tomava conta da prisão e matava eles lá dentro. Ou seja, olha que situação. Aí eu também visitei uma casa de senhores de engenho, onde tinha uma escada gigantesca, os senhores ficavam em cima e os escravos ficavam embaixo. Ou seja, os escravos não tinham direito à comida, eles comiam quando o senhor, né, de engenho, aquele que tinha poder, dava a comida para eles. E é assim, impressionante a gente saber que na história do nosso país já houve isso, né? Pessoas escravizando pessoas por conta da cor da pele. Você vê como o ser humano, né? Como o ser humano é mal por essência. E o que eu observo com isso? Que eles não tinham direito à comida, eles comiam quando davam, eles não tinham direito a uma vida digna, né? Eles não tinham direito a viver bem. Quando alguém vive no pecado, vive como escravo. Ou seja, a vida da pessoa é destruída completamente. A pessoa não tem direito a nada espiritualmente falando, vive uma vida raquítica espiritual.
Vamos aqui em Romanos, capítulo 6, versículo de número 3. Romanos, capítulo 6, versículo de número 3. Glória a Deus. Você que tem o link aí da rádio, vai compartilhando o link da rádio aí para os seus amigos, para as pessoas que estão no seu zap. Glória a Deus. Acho que Romanos 6, 23. Eles colocaram a referência errada aqui na apostila. Romanos 6, 23. Diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Isso aqui é muito forte. Uma vez eu estava na rádio, e aí eu dava palavra, né? Tipo esse programa que o bispo faz, palavra profética. E eu dava a palavra profética no meu programa. E aí a irmã falou assim, eu quero uma palavra. Aí eu tirei para ela, né? Quando eu tirei Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Aí eu falei assim, minha irmã, que Deus te abençoe. Desliguei o telefone, que eu fiquei tão desestabilizado na época, né? Que eu estava começando a pregar a palavra, eu não soube o que fazer, o que eu ia falar para ela. Porque o salário do pecado é a morte. Está escrito aqui, já está, né? Então, o pecado mata. Você pode observar quantas pessoas estavam vivas aí no início do ano. Já não estão mais. Por quê? Porque o pecado mata. Então, muitas pessoas que deixaram a droga, né, o mundo do crime, dominá-las, e hoje estão mortas, infelizmente. A continuação da apostila diz assim, ó: todos os homens necessitam de um Salvador, uma vez que todos pecaram e nenhum homem pode salvar a si mesmo. Ou seja, todos os homens pecaram. Todos. Não existe um único homem santo nessa terra. Ninguém. E tem gente que diz assim, mas olha para o pecado do irmão e começa a julgar, né? Porque o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o irmão errou, o irmão falhou. Então, mas você também tem pecado. E o seu pecado é muito maior do que o dele, porque o seu pecado está sendo julgar o próximo, sendo que você também é cheio de pecado. Então, irmãos, primeira coisa aqui, ó. Tomem cuidado com essas pregações que você escuta por aí, por exemplo, que uma pessoa diz assim, quem peca vai para o inferno, quem peca vai morrer, tudo é pecado, tudo é errado, você tem que ser santo, porque isso... Esse tipo de pregação, geralmente essas coisas erradas que a pessoa está falando que o outro faz, revela quem ela é, e não quem o outro é. A pessoa está ali, mas está falando dos seus próprios erros. Por isso que eu digo para você, ó, a boca fala o que o coração está cheio. Tem gente que só prega sobre pecado. Porque fornicar é pecado, porque isso e aquilo é pecado, porque o coração está cheio de pecado. Se o coração tivesse cheio de santidade, ia pregar sobre santidade. Aí tem aquele julgamento, né, que a religião traz. O que a religião faz? A religião diz que isso e aquilo é pecado, não explica por que é pecado, e ficam aquelas mensagens religiosas que não mudam a vida de ninguém. Oi? Exato, né? Uma mensagem vazia. Os passos de um homem para obter a salvação. Como que você pode obter a salvação de Deus em sua vida? Romanos 3, 23. Abram aí a Bíblia de vocês. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Esse aqui não está pegando não, né, Dani? Esse aqui tá? Oh, glória. Romanos 3, 23. Quem achou aí?
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o primeiro passo para a gente ser salvo é reconhecer que é pecador. Sabe aquela pessoa que geralmente isso acontece em relacionamentos, casamento, namoro, né? Aí você fala com uma pessoa assim, ó, você está errada. Aí ela diz assim, eu não estou errada não, o que está errado é você. Mas a pessoa fez a pior coisa do mundo, vamos supor, a pessoa traiu. Você fala, você está errada, e ela diz, eu não estou errada. O homem traiu, não, eu não estou errado, foi um deslize, eu não errei não. Quer dizer, a pessoa não reconhece o erro que fez. Eu digo sempre isso, ó, a partir do momento que alguém reconhece que errou, ali sim pode haver mudança, sim ou não? Mas se a pessoa não reconhece que mudou, sempre diz, não, eu estou certo, ali não vai haver mudança. É queixo de concreto, né? A missionária Lindiana falou aqui. Missionária Lindiana e os seus dizeres, é isso aí mesmo. Queixo de concreto. Não tenha, irmãos, um queixo de concreto. Está entendendo? Se você errou, se você fez algo de errado, reconheça. Tem gente que é muito egocêntrico. A pessoa pode matar ela morre, mas não fala que está errada, né? Não fala que está... Não, só dizer assim, ó, eu estou errado, me perdoe. Sabe, principalmente se a pessoa for cristã e age desse jeito, ela tem que pedir o Espírito Santo, porque não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo reconhece os seus erros e pede perdão. Então essa atitude de dizer, eu não errei, eu não aceito o conselho, eu não aceito que diga que eu estou errado, isso aí não é a atitude de quem tem Deus no coração. O primeiro passo para você obter a salvação é você reconhecer que é pecador. Reconheça que é pecador. Ó, diga assim, Senhor, eu sou pecador mesmo. Não sei o que você está fazendo, né? Mas diga para Deus, ó, eu estou errado mesmo, eu estou me prostituindo, estou fazendo um bocado de atrapalhação por aí, estou roubando, estou enganando os outros, estou comprando e não estou pagando. Tudo que eu compro, eu dou um jeitinho de enganar as pessoas, pronto. Agora que você confessou, você reconheceu os seus pecados, aí sim vai haver salvação em sua vida. Porque você reconheceu que é pecador e que precisa da ajuda de Deus. Reconhecendo isso, Deus vai mudar a sua vida. Vamos aqui para Atos, capítulo 16, versículo de número 31. Atos, capítulo 16, versículo de número 31. Glória a Deus. Você que está me ouvindo aí, espero que você esteja com a Bíblia aí, né? Abrindo junto comigo, senão o anjo vai lhe pegar aí, viu? O anjo vai lhe pegar em sua casa. Atos 16, verso de número 31. Diz assim, ó. Eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Ou seja, o primeiro passo para ser salvo é reconhecer que é pecador. Depois é crer em Jesus. Ou seja, crer que... Aí tem dois passos aí, ó. Crer que Jesus veio à terra e morreu e crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a base da fé cristã. Crer que Jesus veio e crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Atos 16, verso 31. Romanos 10, 10. Vamos ler aqui. Romanos fica depois de Atos aí. Está logo depois de Atos. Romanos 10, versículo de número 10. Ó, pois com o coração se crê. Com o coração faz o quê? Se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante, ó. Tem gente que vai dizer assim, que tem que fazer o apelo. Senão, se você não vier na igreja e diante de toda uma nuvem de testemunhas, se não aceitar Jesus, você está errado. Tem gente que diz isso. Por que a gente faz o apelo aqui? Porque o apelo vem logo após a mensagem.
Como a gente já pregou ali, as pessoas estão quebrantadas, aí a gente fala, quem quer aceitar Jesus aqui? Porque a mensagem já foi pregada. Então é necessário que se faça o apelo. Mas você pode aceitar Jesus em sua casa ou em qualquer lugar. Aí você diz, missionário, eu vou aceitar Jesus em minha casa. Isso não é publicamente. Ou seja, Deus não vai me receber porque eu não aceitei Ele na frente das pessoas? Não. O que o texto, não é bem assim, o que o texto está querendo falar é o seguinte, confessar Jesus publicamente é assim, ó, se alguém chegar para você e perguntar assim, e aí, tu é crente, está indo para a igreja? Aí você vai falar, sou crente, eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus. Mas tem gente que esconde a Bíblia e diz assim, não, estou só fazendo uma visitinha, só frequentando. Está negando quem? Está negando a Jesus. E Jesus diz assim, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Se você tem vergonha de dizer que vai para a igreja, você tem vergonha de dizer realmente que serve a Deus, que está na presença de Deus, então também Deus vai te rejeitar naquele grande dia. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em João capítulo 1, versículo de número 12. João capítulo 1, versículo de número 12. João 1, 12, ó. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando o homem não aceita Jesus, não recebeu ainda Jesus em seu coração, esse homem não é filho de Deus, ele é o quê? Criatura. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, recebemos Jesus em nosso coração, aí a gente se torna filho e não mais criatura, né? Criatura significa só criado. Vamos continuar a apostila. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, verso 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Romanos 1, verso 18. A salvação oferecida por Deus é expansiva às famílias. Por isso está escrito, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, Jesus tem salvação tanto para mim quanto para a minha família, tanto para você quanto para a sua família. Então olha como Deus é maravilhoso, Ele salva não só a nós, mas também a nossa família. Mas Deus não vai salvar a nossa família pelo fato da gente ter se convertido. Deus só vai salvar a nossa família se a nossa família se converter, se a nossa família quiser Jesus. Irmãos, a gente ora pelos nossos familiares, sim ou não? A gente pede a Deus para Deus proteger, para Deus guardar, para Deus livrar. Sempre a nossa oração é essa. Mas vai chegar um momento que o diabo vai ter acesso à vida da pessoa. Por mais que isso seja doloroso de ouvir, mas é verdade. Porque o maior mal que a gente faz é quando a gente vive no pecado. Ou seja, você está orando aqui, Senhor, guarda fulano, liberta, livra do mal, e a pessoa está lá cheirando droga. E a pessoa está lá bebendo. Aí viaja, vai para a festa, vai para a farra, mas você está orando. Só que a pessoa está dando lugar ao diabo. Mas porque quando você ora, as suas orações ficam diante de Deus. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre um altar de orações. E essas orações ficam diante de Deus, para que Deus sempre tenha acesso a elas. E aí Deus vai se lembrar das orações que você fez, não que Deus esqueça, mas Deus vai ver as orações que você fez e Ele vai agir conforme a oração que você fez. Quer falar, Deni? Sim. Sim. É mesmo.
Misericórdia. É mesmo? Então. Exato. Porque é isso. Dani está falando aqui que orou por uma pessoa, uma determinada pessoa. E aí aconteceu que roubaram essa pessoa, né? Teve toda uma situação. E é exatamente isso, porque mesmo que a gente ore, a pessoa está continuamente dando lugar ao diabo, continuamente dando lugar ao diabo, e isso está atraindo maldição para a vida dela, porque o que a gente planta, a gente vai colher, independente se você é crente ou não. Tem gente que lá no passado plantou um monte de coisa ruim, matou, roubou, se prostituiu, né? Fez milhares de coisas erradas. Quando entra na igreja, aí acha que tudo foi apagado. E tem as consequências. As consequências vão vir. E talvez você que matou no passado alguém, você morra também assim, mesmo estando na igreja. Aí você vai falar, missionário? O que é isso, missionário? Olha para a história de Paulo. Apóstolo Paulo. Paulo matou cristãos, né? Paulo arrancou a cabeça dos cristãos. Paulo matava mesmo. Aí Paulo se converteu. Mas Paulo morreu como? Assassinado. Com a cabeça arrancada. Degolaram a cabeça dele. Aí, é isso que eu quero dizer para você, que muitas das vezes, isso não vai acontecer com você. Tá bom, Deus vai te livrar, né? Mas eu não estou falando que você vai morrer assassinado. É porque as pessoas não entendem direito o que a gente fala. Entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo que você vai morrer assassinado. Mas, né, pode acontecer alguma situação. Então, por causa do quê? Das consequências dos seus atos passados. Mas peça para Deus te livrar de todo mal. Mas você vai colher. Você vai colher tudo o que você plantou. Exatamente tudo. Detalhadamente você vai colher. Independente se você estava no tempo de ignorância, no tempo de pecado, ou sei lá o que. A senhora Indiana quer falar? É. Verdade. Exato. E interessante, porque sabe o que a gente tem que fazer aí? Agora que a gente está na presença de Deus, a gente tem que plantar muitas e muitas e muitas coisas boas. Porque aquelas coisas ruins que a gente fez no passado, as coisas boas da agora, vão superar as coisas ruins que a gente fez. Então, se a gente vai ajudar o próximo, né, tem aí o projeto Dorcas, que é uma ótima coisa para ajudar o próximo. Você vai lá ajudar. Só que assim, ó, tem gente que matou no passado. Tem gente que matou 10 pessoas no passado. Aí vem para a igreja. Quando se converte, a gente fala assim, ó, vai ajudar no projeto Dorcas. Ah, não vou não. Vai ali doar um sopão. Ah, não vou não. Vai fazer um bem pelo próximo. Não vou não. Ou seja, a pessoa não quer plantar coisa boa. Aí as plantações ruins que ela fez vão começar a vir. A colheita, né? Vai começar a colher um bocado de coisa ruim, um bocado de coisa ruim. E aí que está o problema. Então plante coisa boa. É. Verdade. A senhora Diana está dizendo aqui que quando a gente planta, né, vem em dobro sobre a nossa vida. É isso mesmo, porque a gente está sem microfone aqui hoje. Ó, salvação providenciada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Abram a Bíblia aí em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 22. Hebreus
9, versículo 22. Glória a Deus. Som. Oh, glória. Pronto, agora eu acho que a gente resolveu aqui, viu? Que agora eu arrumei um microfone. É porque eu gosto de fazer o estudo aqui com vocês falando as coisas comigo. Aqui, ó. Agora tá resolvido. Oh, glória! Agora temos microfone. É inglês, viu, pessoal? Se você não entendeu aí... Aí só um estudo de inglês. Achou aí, mulher de Deus? Hebreus 9, 22. O que é que está escrito? Oh, glória. É coisa da idade, né, mulher de Deus? É a idade que faz Deus na causa. A senhora achou aí, missionária Lindiana? Achou? Lê aí pra gente então. Glória a Deus. Alô, glória a Deus. É o 22, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, ótimo. Abre aí em 1 João, capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Então, 1 João 3:1. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Isso aqui, quem instituiu foi o próprio Deus. Deus instituiu isso na lei. Ou seja, no Antigo Testamento, como era que fazia a remissão dos pecados? O sacerdote, eles compravam, né, um boi gigantesco, depende do pecado. Se fosse um pecado pouquinho, tipo assim, você está dentro de casa aí, brigou com a esposa, daí lá falou uma palavra que machucou a varoa. Aí você tinha que pegar um passarinho, um pombo, né? Chamava naquela época de rolinha, ainda chama, né, hoje em dia, esse passarinho pequeno. Aí você levava lá e falava, sacerdote, é o seguinte, eu fiz um pequeno delito, né? Tive um desentendimento com minha varoa. Aí o sacerdote ia lá, matava o passarinho, sacrificava e você era perdoado. Aí se a pessoa matasse alguém, aí já era um sacrifício maior. Era um boi. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, muito interessante. Na sua opinião, existe pecado pequeno e pecado grande? Ou todos os pecados são iguais? Todos são iguais, mas existe as consequências. Fala aí no microfone. Fala aí, Dani. Qual é a sua opinião? Existe pecado pequeno e pecado grande? Todos os pecados são iguais, mas existem as consequências que são diferentes. Pronto. Isso aí foi o que a gente aprendeu. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui, no momento de um estresse, já falaram um palavrão? Pode ser verdadeiro. Não precisa ficar... Já aconteceu, Dani? Então, várias vezes, né? Comigo também, diversas e diversas vezes. Com a senhora também, mulher de Deus? Então, todos, né? Todos nós. Estava missionária indiana no... A senhora é extraterrestre, viu? A senhora nunca falou um palavrão, não? Já falei antes de aceitar, mas depois não. Pronto, antes de aceitar Jesus, né? A missionária indiana aqui agora está revelando, já falou um bocado, né? Pronto. Aí, vocês falaram que todo pecado é igual, não é? Vocês acham que vocês falarem um palavrão no momento de um estresse é o mesmo pecado que praticar um estupro? Então, como é que todos os pecados são iguais? Como é que pode Deus dizer assim, se você se estressou, você falou uma palavra que machucou alguém, você está pecando. Você falou algo que machucou alguém, você está pecando. Aí como é que pode Deus dizer assim, você falou uma palavra que machucou alguém, para mim não tem pecado nem grande nem pequeno.
Para mim, você fez a mesma coisa de você estuprar uma pessoa, de você matar ou de você roubar. Então você está condenado. Já pensou se Deus fizesse isso? Então existe sim pecadinho e pecadão. Existe. Existe pecado pequeno e existe pecado grande. A gente vê isso aqui claramente no Antigo Testamento. Deus dizia assim, ó, se você lançar uma palavra que machucar alguém, que fazer alguma coisa do tipo, pega lá um passarinho e sacrifica. Se matar uma pessoa, pega um boi e sacrifica. Por quê? Porque para Deus há diferença entre pecados. Se não houvesse diferença entre pecados, o que Deus ia fazer? Todos os pecados é o mesmo sacrifício. Vocês vão oferecer para mim, tudo que você fizer de errado, você vai oferecer para mim um boi. Pronto, tranquilo. Mas para Deus não. Para Deus um tinha que oferecer uma coisa e outro tinha que oferecer outra. Obviamente que a gente vai escutando essas coisas ao longo da vida, né? E vai repetindo. Só que a gente vai repetindo sem nem pensar, sem nem estudar realmente o que a gente está falando. Mas, na verdade, não tem lógica, porque existe pecado grande e pecado pequeno. Como é que pode? Por exemplo, até a gente mesmo, né, que a gente vê ali uma pessoa, por exemplo, que fez um delito, a gente fala, não, aquela pessoa ali fez um delito pequeno, mas tem outros que matam, que roubam, que fazem algo de errado, que a gente sabe que é um delito maior. Para Deus também é assim. Tem os pecados grandes e os pecados pequenos. E essa lei de Deus foi instituída, ó, desde do Antigo Testamento, até mesmo antes de Moisés. Só havia remissão dos pecados pelos sacrifícios. Era necessário que sacrificasse um animal para que fosse remido o pecado da pessoa. Jesus, por que hoje não se faz mais sacrifício de animais? Porque Jesus morreu na cruz. Eu tinha essa dúvida. Tinha essa dúvida? Eu tinha essa dúvida. Ó, Jesus é chamado de quê? O Cordeiro de Deus. Deixa eu procurar onde é que está esse versículo aqui, para eu falar com vocês, ó. Rapidinho. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cadê Jesus? Me ajuda aí, cadê os auxiliares aí? Para me dizer onde é que está esse versículo. Pronto, João, capítulo 1. Abram a Bíblia aí. João, capítulo 1, versículo de número 29. Inclusive, acho que o último versículo que a gente leu, já estão até preparados aí, né? Ó, João 1, 29. Ô, glória. Quem pode fazer a leitura aí para mim? Dani, que está com o microfone na mão. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pronto. Ou seja, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele falou esse é o Cordeiro de Deus? Porque naquela época ofereciam-se cordeiros para purificar o pecado das pessoas. A pessoa pecava, comprava lá um cordeiro, um animal, e dava no altar. O sacerdote matava e o pecado da pessoa era purificado. O que João quis dizer? Ó? Eis aí o Cordeiro de Deus. Ou seja, eis aí aquele que vai se colocar como sacrifício na cruz, vai entregar a sua vida por nós e vai purificar o nosso pecado. Qual que foi o acordo de Jesus com Deus? Jesus cumpria a lei por nós. Por que hoje a gente não precisa mais cumprir a lei? A gente não vive mais no tempo da lei, na lei mosaica, porque Jesus cumpriu a lei por nós. Ele mesmo diz assim, ó, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, ele poderia chegar e dizer assim, está abolido a lei, o tempo da graça se iniciou. Não, ele cumpriu a lei, toda a lei se cumpriu nele. É tanto que lá em Mateus capítulo 17, verso 1 a seguir, vai dizer que Jesus estava no Monte da Transfiguração e Moisés e Elias veio falar com ele. Moisés significa a lei, né? E Elias as profecias. Elias era grande profeta. Isso significa que em Jesus se cumpriu toda a lei, toda a profecia que dele foi proferida, que está lá. As profecias estão em cada livro da Bíblia, tem uma profecia apontando para a vinda de Jesus.
Olha como a Bíblia, né, é toda alinhada. Então vamos lá. A salvação é de graça, é o dom gratuito de Deus para que o homem viva eternamente. Efésios 2:8. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto o pecado mata, Deus faz o quê? Dá vida. O pecado mata, mas Deus dá a vida. Quem crê em Yeshua tem a vida eterna. Yeshua, Iê significa cordeiro. Shua significa salvação. Cordeiro da salvação. Isso é que significa aqui esse nome Yeshua. Esse nome aqui é sintetizado, é hebraico misturado com aramaico. São duas línguas. Acho que já ensinei isso aqui para vocês, né? Já ensinei? Yeshua tem a vida eterna e não entra em condenação, pois passou da morte para a vida. João 5:24. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu tenho uma opinião. Isso aqui não é uma opinião bíblica. Vou abrir parênteses aqui para falar com vocês. E isso é uma opinião minha. Nós geralmente falamos sobre dois hemisférios, céu e inferno. Não é isso? Céu e inferno. Quem vai para o céu, quem escolheu ir para lá, e quem vive conforme, né, a regra do céu. Se livra do pecado, obedece à palavra de Deus, busca o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Essas coisas fazem com que você seja salvo. O que faz uma pessoa ir para o inferno? Se prostituir, beber, usar droga, errar, viver uma vida promíscua, enfim, essa vida aí do jeito que quer viver, né? Isso faz com que a pessoa vá para o inferno. Mas o que é que está no meio dessas duas coisas? Porque assim, se uma pessoa falar assim, eu não vou para o céu, mas também esse negócio de inferno, ela não acredita em nada. É uma pessoa que não tem fé em nada. É um ateu, vamos supor. Ela não aceitou Jesus, não crê na palavra de Deus, mas também não anda se prostituindo. Vocês estão me entendendo? Não anda fazendo nada de errado. Né? Aquela pessoa que não faz absolutamente nada de errado, ajuda o próximo. Porque tem muito ateu que é assim. Vocês sabem disso, né? Tem muito ateu que é mais crente do que os próprios crentes. Né? Tem ateu que ajuda o próximo, faz filantropia. Bill Gates, por exemplo, dono da Microsoft, é ateu. Bill Gates é ateu. Só que Bill Gates, ele ajuda o próximo, né? Ele dá cesta básica, ele dá ajuda, ele ajuda as instituições filantrópicas. Enfim, ele faz projetos para a África. É tanta coisa que esse homem faz. Sabe o que é que eu acredito? Eu acredito assim, que exista um meio termo, que Deus faça com que a alma da pessoa pare de existir. Porque se a pessoa não acredita em nada, ela é totalmente ateia, ela não acredita nem em céu nem em inferno. Obviamente que se a pessoa fazer um monte de coisa errada, um monte de maldade, ela vai para o inferno. Isso aí é claro. Se você é uma pessoa que odeia, que tem raiva, que tem rancor, você não acredita em Deus nem em nada, mas você odeia, você tem raiva, você tem rancor, você faz o mal ao próximo, você vai para o inferno com certeza. Mas você não acredita em Deus, mas você é uma pessoa muito boa, você tem uma essência boa. Aí você diz comigo, se ela é boa, ela vai para o céu. Não vai, porque a questão não é só ser bom para entrar no céu, a questão é aceitar Jesus. Vocês entenderam? Confessar, porque Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se não me falha a memória, Cornélio era uma pessoa muito boa, ajudava o próximo, fazia filantropia, né? Assim, ele tirava do prato dele para dar às pessoas de comer, mas ele não tinha aceitado Jesus. Aí Deus deu uma visão para ele, né? Falou para ele, chame Pedro, mande Pedro vir aqui orar por você, e aceite a Cristo como seu Salvador, para que você consiga ser salvo. Então eu acredito assim, que aquela pessoa que não crê em Deus, que não tem fé em Deus, mas que vive uma vida corretamente, moral,
eu acredito que Deus vai dar para ela, digamos assim, Deus vai fazer com que a alma dela pare de existir. E ela vai se tornar uma pessoa inexistente. Vai acabar ali a alma da pessoa. Mas não vai sofrer a condenação. Não vai sofrer a condenação. Porque a gente só sofre uma condenação quando a gente tem pecado para pagar. Se a pessoa matou, a pessoa roubou, se prostituiu, traiu a mulher e fez um monte de coisa errada, tem pecado para pagar. Tem ou não tem? Fala o microfone aí. Trabalhe, pode vir que eu estou preparado. É assim, se a pessoa acha que ela não tem pecado, que ela não faz nada de mal, que está tudo certinho com ela, pessoas que plantam o bem, e assim, a alma dela vai ficar estável, e fica estável, ela, tipo assim, vai deixar de existir. Essa parte aí que eu quero entender, que eu não estou conseguindo captar, que a alma dela vai deixar de existir. Mas se a Bíblia fala que todos nós somos pecador, que nós temos pecado, porque não existe aquele que não tenha pecado, né? Todos têm pecado. Então, essas pessoas que estão aí no mundo, sim, e que acham que falam assim, eu não acredito nem em Deus nem no diabo. Essa pessoa, eu acho que ela não quer acreditar. Uhum. Ela não quer acreditar, ela não crê. Ela não está crendo. Sim. Que Deus. Porque a gente sente, quando a gente fala, a gente sente assim, que a palavra de Deus ela é pura e verdadeira e eficaz. Ó, não cortando essa amizade, cortando, Sim. ó. Todos têm pecado. Isso. Por que todos têm pecado? Porque é pecador. A Bíblia diz assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é isso aí? Isso. Por que todos pecaram? Porque a gente herdou uma coisa chamada natureza pecaminosa. Uhum. Davi vai dizer assim, eu já nasci no pecado. Aí tem uns crentes que diz assim, que o sexo é o pecado. Não, não é, pelo amor de Deus. Isso. O que a palavra de Deus quer dizer, ó? No casamento é bênção de Deus. É bênção de Deus. A senhora quer casar onde? De novo? Se eu quero casar? Sim. Não me faça essa pergunta. Então, ó, por que Davi disse nós já nascemos em pecado? Primeiro, o nosso pai, quando nos teve com a nossa mãe, né? O nosso pai tinha natureza pecaminosa vindo de Adão. Nossa mãe, natureza pecaminosa vindo de Eva e vindo de Adão. Ou seja, todo ser humano na face desta terra é um pecador em natureza e em essência. Porque desde o início já herdaram uma natureza pecaminosa. Agora, vou explicar para vocês aqui, para encerrar essa minha teoria. Vamos supor que eu sou Deus. Um exemplo. Entenda, pelo amor de Deus, que eu não estou dizendo que sou Deus não, viu? Estou entendendo. Estou falando uma suposição. Aí eu crio o céu e eu crio o inferno, senhora Lindiana. Daí a senhora vai dizer para mim assim, ó, Deus, eu não creio que você existe e não quero ir para o céu, porque eu não creio nesse negócio de céu. Mas o céu existe que eu criei, eu sou Deus. Aí eu criei também o inferno. Aí a senhora diz assim, ó, também eu não vou fazer nada que me leve para o inferno. Apesar de eu ter uma natureza pecaminosa, mas eu vou amar o meu próximo e eu não acredito em inferno. Eu não vou fazer nada de errado, não vou matar, roubar, etc. Esses pecados, moralmente falando, que são pecados, né, poderosos, grandiosos, que a gente conhece mais. Obviamente que delitos pequenos todo mundo vai cometer. Todo mundo vai xingar, vai se estressar em algum momento, né? Assim, coisas que Deus deixa até passar, porque é do ser humano mesmo. Mas vamos supor que a senhora não acredita em mim. A senhora não escolheu o céu, a senhora disse que não acredita. Mas também a senhora não fez nada para eu lhe mandar para o inferno. Aí eu vou fazer uma pergunta para a senhora aqui. Seria justo se eu falasse assim, ó, já que a senhora não quer ir para o céu, já que a senhora não acredita em mim, eu vou lhe mandar para o inferno então. Seria justo? Então o senhor respondeu a minha pergunta. Entendeu agora? Entendi. Porque se eu falo assim, ó, se a senhora não for para o céu comigo, eu lhe mando para o inferno. Eu sou um Deus justo ou um Deus injusto? Deus, ele está sendo injusto. No caso, se a pessoa está com essa vida aí que o senhor falou,
Então, e Deus, ele é justo. Ele é muito justo. Exatamente. Então, eu teria que entender. Isso que é interessante, porque assim, ó, o bom do estudo de teologia é que o estudo de teologia faz a gente pensar. O pessoal está até aqui comentando aqui, né, nos grupos aqui. Então, tem gente que diz assim, ó, se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Se você não aceitar Deus, você vai para o inferno. Mas Deus seria tipo aquele homem que diz para a mulher assim, ó, ou você casa comigo, ou eu lhe mato. E será que Deus é esse tipo de ser? Que nos obriga a servir. Se você não me servir, vou lhe mandar para o inferno agora. E Deus não é assim, gente. Deus, ele não é injusto, ele é justo. Porque, ó, mulher Deus falou lá em Deuteronômio, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Não é isso? Escolhei, pois, a bênção para que viva. Ou seja, é justo, por exemplo, uma pessoa que, missionário, mas a pessoa já é pecador. É pecador porque herdou a natureza pecaminosa, né? A natureza terrena. Jesus era pecador? Não era. Você sabe por que Jesus não era pecador? Porque Jesus não veio da semente do homem. Jesus veio da semente de Deus. Ou seja, vou explicar a você aqui rapidinho aqui uma aula de ciência. A partir do momento que você saiu de dentro de seu pai, né, você virou um ser vivente. Você adentrou o útero de sua mãe. Parabéns, porque você conseguiu. São milhões de espermatozoides e a gente conseguiu. O fato da gente nascer já é uma bênção de Deus, né? É um milagre. A partir do momento que você saiu de seu pai, entrou no útero de sua mãe e veio a existir, você é um pecador. Por que que você é um pecador? Porque o seu pai, Adão, lá no início, missionário, mas por que que a gente tem que pagar pelo erro de Adão? Porque Adão é o pai. Dentro de uma família, se o pai, por exemplo, você tem seu pai, tem ali uma família, o pai, uma mãe e o filho. Aí o pai vai lá e compra 10 quilos de droga, traz para dentro de casa. Aí eu te pergunto, quando os traficantes chegar lá, né, para ver essa droga que está lá, ou para fazer algo de mal com ele, ou para cobrar uma dívida que ele não pagou, sei lá, algo desse para matar ele lá dentro, o que vai acontecer? A família vai sofrer, não é isso? Ele pode matar a mulher, pode matar o filho, pode matar um irmão que está na casa na hora. O que é que eu quero que vocês entendam? O pai é o cabeça da família. Ele fazendo algo de errado vai trazer maldição para consequências, né? Para toda a sua família. Eu usei esse exemplo aqui que é bom que vocês entendem através do exemplo. A mesma coisa foi Adão. Adão era o pai de todos. A partir do momento que Adão pecou, ele era o pai da humanidade, ele trouxe consequências para toda a maldição, né? Para toda a humanidade, porque ele foi o pai. E essa maldição dele respingou em todos nós. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? E vocês compreenderem que Deus não é um algoz. Deus não é um ser que vai obrigar você a servi-lo. Mas se a pessoa não serve a Deus, mas também não faz absolutamente nada de errado, a pessoa não se prostitui, não fica roubando, não fica mentindo, vive uma vida correta, o que é que Deus ia dizer para ela? Você não faz nada de errado não, mas pelo fato de você não ter me escolhido, vou te mandar para o inferno. Isso não existe, não é verdade? Então eu acredito que tenha o meio termo, que não é o purgatório, mas é a inexistência da alma, porque vocês sabem que a alma do humano vai parar de existir, né? A partir do momento que a pessoa for para o inferno, ela vai sofrer por um tempo e vai parar de existir. Porque Deus não vai deixar a pessoa sofrendo toda a eternidade. Sendo queimada, né? Fazendo churrasquinho durante toda a história. Não. Ela vai parar de existir a alma. Porém, nós que estamos com Deus, não vamos parar de existir. Nós vamos continuar lá para sempre, eternamente. Quer falar, Dani?
Eu estava raciocinando aqui. Porque, Raciocínio. assim, nos tempos de Noé, né, que Deus mandou Noé construir a arca. E assim, eu acredito que naquele tempo, nem todo mundo naquela cidade, daquele tempo, tipo assim, eram beberrões que praticava o mal, que matava ou roubava ou alguma coisa assim. Mas Noé estava ali construindo a arca, Sim. né? E estava avisando que havia um dilúvio, né? E eu acredito que nem todo mundo naquela cidade ele praticava o mal, mas quando o dilúvio veio, que ninguém deu ouvido a Noé, o dilúvio veio e matou todo mundo. E aí? Só que a Bíblia diz que todos naquela cidade praticavam mal. Isso. Todos. Ó, é isso. É verdade, porque, por exemplo, ó, quando Deus ele vai falar com Abraão, né, aí Abraão, de Ló, né? Aí Abraão fala assim: Senhor, vem cá, se tiver 50 justos lá em Sodoma, o que o senhor vai fazer? Aí Deus falou: tá bom, então eu não destruo. E se tiver 30, eu não destruo. Se tiver 10, e se tiver 5, se tiver 2, eu não destruo. Mas não tinha ninguém justo. Só que na verdade Ló não era justo. Ló era justo por causa de Abraão. Exatamente. Aí por causa de Abraão, Deus disse assim, ó, por sua causa, eu não vou matar Ló. Eu vou deixar Ló sair. Irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que Ló ficou bêbado lá, que as filhas de Ló deu cachaça para ele, vinho. Aí ele se deitou com as 2 filhas. Teve sexo e das 2 filhas lá nasceram 2 gerações. Eu vou falar um negócio para você. Tem como um homem ficar tão bêbado, tão cheio de cachaça, a ponto de não saber que a filha, a pessoa que ele está se deitando é a filha dele? A filha dele. Não tem como isso. Não tem como. Porque não tem bêbado que beba demais para não saber que aquela mulher que ele está tendo sexo é a própria filha dele. Então, Ló, na verdade, sabia. Ele tinha consciência. Estudiosos dizem que ele não foi enganado 100%. Mas que ele tinha consciência, porque ele era um homem mau. Você sabe por que eu sei disso? Porque em Sodoma e Gomorra, tinha também esse costume. Pais se deitaram com filhos, filhos se deitaram com seus pais, irmão com irmão, não respeitava ninguém. Sodoma, logo quando entrava em Sodoma tinha uma estátua de um órgão genital masculino. Exatamente. Irmão, era uma cidade... É isso, sabe por quê? Porque a missionária indiana disse assim, que ele era um homem ruim, que ele quis ir para essa cidade. Quando Abraão e Ló estavam diante das cidades, aí Ló olhou e disse assim, rapaz, essa cidade aí é bonita, viu? Olha as pastagens, né? As árvores, tudo muito bonito. Baratinho. Aí Ló foi lá e foi para essa cidade. Quando ele entrou, que ele realmente viu que era uma cidade má. Só que ele não saiu. Ele ficou. Gostou, porque ele era mau. Ou seja, as pessoas que entravam naquela cidade, é tanto que quando os anjos entraram lá para tirar Ló de lá, os homens da cidade queriam ter relações com os anjos, porque os anjos apareceram em forma humana, então eles achavam que eram simples homens normais. E aí eles queriam ter relações com os homens, ou seja, naquela época, em Sodoma e Gomorra, era muito comum um homem se deitar com um homem e mulher com mulher. Todo homem que entrava na cidade tinha que fazer sexo com outro homem. Isso aí eram as normas da cidade. Exato. Aí eu vou falar para vocês. Será que Ló não fez? E aí agora? Ou seja, Dene, naquela época de Noé, ninguém era justo. Porque a Bíblia diz... É isso, a Bíblia diz assim, ó. Eu olhei toda a terra e eu só achei justo a Noé. Só Noé era justo. A família de Noé era justa? Não. Mas Deus salvou. É isso, Deus salvou a família por causa dele, por causa de Noé. Imagina só uma sociedade, né, de pessoas onde todo mundo ali é injusto. Pecador, beberrão, prostituto. Imagina que situação. Ladrão.
Exatamente. Examinar as escrituras. Muito forte. Ô, glória. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar com vocês aqui, pra gente encerrar, nós já estamos encerrando aqui, tá bom? Sobre a salvação, pra gente encerrar. Primeiro, a salvação procede de Deus para o homem. Segundo, só em Jesus Cristo há salvação. Só. Abra uma Bíblia aí em Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Eu vou pedir para alguém fazer essa leitura aí. Vocês acharem, façam a leitura aí. Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ótimo. Ou seja, só há salvação em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, irmão, o teu pastor não te salva, né? Eu não te salvo, o Papa Francisco não salva ninguém, presidente de república não salva ninguém. Você não tem salvação em nenhum ser humano na face desta terra, a não ser em Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Se você quer ser salvo, busque a Jesus. Amém? Jesus pode salvar você. A salvação é obtida pela graça. Abra uma Bíblia aí, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Veja que tudo que a gente está falando aqui, a gente está mostrando na Bíblia. Efésios 2, Efésios fica aí no Novo Testamento, nessas cartas de Paulo. Vem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios 2, 8. Quer ler aí, Dani? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ótimo. Ou seja, a salvação é pela graça, é um dom de Deus. Só que existem duas coisas. Existe salvação, e aí tem outro texto na Bíblia que diz assim, e o reino de Deus é conquistado à força. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, uma perguntinha. Eu já gosto de perguntar a vocês, porque eu vejo vocês assim, desesperados para responder. Eu gosto assim. Se a salvação é de graça, como que o reino de Deus é conquistado por esforço? A salvação é de graça, né, Dani? Salvação é de graça. Aí a Bíblia diz, o reino de Deus é conquistado por esforço. Aí você vai me dizer que o esforço é não pecar, não fazer nada de errado e etc. Mas peraí, conquista... Fala aí, Dani. Fala aí. A salvação é Sim. de graça porque a gente, através do sacrifício de Jesus e tal, nós somos salvos. Sim. E o reino de Deus é tomado à força, tipo assim, como que através das nossas obras, né? A gente trabalhar na obra, a gente fazer a obra de Deus, a gente ir pregar o evangelho, expulsar os demônios, trabalhar na obra de Deus, ajudar na casa de Deus e assim. Então quer dizer que se a gente fizer obras, a gente é salvo. Se a gente, vamos supor, pregar, a gente é etc. salvo pela graça. Sim. E o reino de Deus, a gente vai, no caso, a gente vai trabalhar, a gente vai reinar e ter o galardão quando a gente trabalha na obra. E o que é o galardão? O galardão é reinar. Não, o galardão é a recompensa das nossas obras quando a gente for reinar. E que recompensa é essa que a gente vai ter no céu? É a recompensa de reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Só essa recompensa? Não, tem mais, mas eu vou deixar para a missionária responder. Não, porque a gente já... Então,
salvação é uma coisa, reino de Deus é outra. Só que assim, o reino de Deus, né, é posição de governo, governar, reinar. E nem todos vão reinar, nem todos vão governar, porque uns vão ser governados e os outros vão governar. No céu tem hierarquia, porque os 12 de Jesus, né, os 12 escolhidos, aí você vai dizer, mas Judas está lá. Não está, Judas está no inferno, porque Judas se suicidou, então Judas não foi salvo. Já pensou que situação? Um discípulo de Jesus está no inferno. Olha que situação, gente. Já pararam para pensar nisso? Em todo o tempo. Então assim, os 12 estão no céu. Quais que são os 12? Aí tem muitas teorias. Porque o 12º apóstolo foi Matias. Não é isso? Foi Matias? Só que lançaram sorte. Ou seja, fizeram assim, vamos fazer um sorteio aqui para ver quem é que vai ser obreiro aqui agora. E Thaís lançou lá uma sorte, caiu na missionária indiana, né? A missionária indiana agora vai ser pastora aqui. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, Jesus, foi até Matias e chamou ele para ser apóstolo? Mas Jesus foi até quem para chamar como apóstolo? Paulo. Jesus foi até Paulo. E Jesus falou assim, você vai pregar o meu evangelho. Para mim você é um vaso escolhido. Vá, que eu vou te direcionar para onde você vai pregar, o que você vai fazer. Ou seja, isso aqui é teoria minha de novo. Eu acredito que o apóstolo Paulo é o 12º apóstolo de Jesus. Porque Matias lançaram sorte. Ou seja, fizeram um sorteio. Bora ver quem cai aqui. Aí caiu Matias. É um 01, né? Se caísse em outro, seria outro. Caiu em Matias. Só que Jesus não foi pessoalmente até Matias e disse, eu te escolhi, venha ser meu apóstolo. Quem escolheu Matias? Os outros apóstolos. Pronto, interessante, né, missionária Diana? Mas o apóstolo Paulo, Jesus foi até ele, assim como fez com todos os outros apóstolos. E eles não conseguiam entender. Eles diziam assim, porque os apóstolos naquela época rejeitavam Paulo. Você sabe disso? Eles rejeitavam Paulo. E Pedro, na carta, fala mal de Paulo. Pedro, na carta, fala mal de Paulo. Ele diz assim no final da carta que tem um aí, ele diz assim, tem um aí que escreve coisas dos quais eu não consigo entender. Porque Pedro não tinha estudo. Pedro não sabia escrever nem ler. Quem escreveu o livro de Pedro foi outra pessoa. E Paulo era muito inteligente. Poliglota, né? Paulo era poliglota, inteligentíssimo e foi instruído aos pés do maior professor da época, um homem chamado Gamaliel. Sim. Exatamente. Então, a linguagem de Paulo para aquela época era muito avançada. E aí Pedro conseguia entender. Exato. Teve uma época, por exemplo, que Paulo brigou com Pedro, porque Pedro só queria pregar para judeu. Pedro só queria estar na mesa do judeu, comer com judeu, pregar para judeu. Queria fazer o que ele queria. Que ele começou a fazer o que ele queria. Aí Paulo disse assim, Paulo chegou lá, botou o dedo na cara dele, está escrito, está na Bíblia. Você só quer pregar para judeu, mas você não prega para gentil. E Deus chamou você para falar com gentil também. Assim, abre tua mente. Abre tua mente. Aí, eles se revoltaram contra Paulo, né? Porque eles não... A gente que está de fora, assim, digamos, né? Que a gente hoje está de fora como? A gente consegue ler, né, a história de Paulo, porque Paulo escreveu para nós isso. Paulo está lá, ele disse que Deus visitou ele, que Deus usou ele. Porém, naquela época, os discípulos tinham o seu círculo ali fechado,
né, os 12, com Matias, que foi lançado sorte. Eles tinham aquele círculo fechado, e aí eles não queriam deixar Paulo entrar. Eles achavam que só eles foram chamados por Deus, só eles eram apóstolos e acabou. Mas aí Paulo vai dizer assim: o meu apostolado não foi homens que me deram. O meu apostolado foi do próprio Jesus. Jesus apareceu para mim e me deu o meu chamado. Tanto que ele vai dizer assim, que Jesus revelou a ele coisas que não revelou a nenhum homem existente na face da terra. Coisas das quais ele nem pode falar. E agora ele está diante de Deus. Mas quando a gente chegar lá, vamos perguntar para ele, né? Vou falar. A gente já pensou, eu fico pensando, quando a gente chegar no céu. É tanta coisa, né? Quando a gente chegar no céu e a gente vê assim os 12 apóstolos de Cristo. Você pensou? A gente vai poder falar com esses homens. Pedro, Paulo, né? O outro Judas, tem outro Judas, né? Tem o Judas do bem e o Judas do mal, né, Dani? Enfim, João, que foi o apóstolo que morreu de velhice. Para a gente encerrar aqui e fechar, Jesus tinha um apóstolo favorito? Tinha. Quem era? João. Exatamente. Jesus tinha um apóstolo favorito. Por quê? Dani, a amizade de João era tão grande com Jesus que ele deitava a sua cabeça no ombro de Jesus. Olha que coisa. Carinhoso, né? Isso prova que o amor é especial. É verdade. E vocês sabem como cada discípulo de Jesus morreu? Vou mostrar para vocês aqui, Tá no enciclopédia de Champlin, mostra muitas coisas. Mostra essas coisas, cenário. A enciclopédia de Champlin? Sim. Mostra. Eu tenho aí todos os volumes da enciclopédia de Champlin. Já apressei um aí, tô na minha meta. É caro. Tô na minha meta. É mais de 1.000, né? Não. Quanto é? Tá pelo menos na livraria que Felipe trabalhou. Sim. Tava na promoção de 300 e poucos reais. Tá de graça? 300 e pouco? Pode comprar. Tô me organizando aí. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. André, deixa eu ver. André morreu na cruz, numa cruz em formato de X. É uma cruz assim, formato de X. Ele morreu crucificado. João morreu de velhice. Filipe morreu de causas. Filipe morreu enforcado e apedrejado numa cidade chamada Hierápolis. Bartolomeu, né, que exerceu a missão na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Ele pregou nesses lugares. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão. Há várias versões, mas a versão mais afirmativa é que ele foi posto num saco e lançado vivo no mar. Ou seja, enquanto o saco afundava, a água entrava e matava ele afogado. Que desespero, a gente não passa nada hoje. Irmão, olha que situação. Olha que situação. Mateus, ele foi pregar num lugar e aí um soldado tirou uma espada da bainha e cravou no corpo dele. Aqui nessa parte aqui do estômago. Quando cravou, atravessou de um lado a outro. Aí ele morreu caído pelo ferimento da espada. Tomé é conhecido como o discípulo incrédulo. Tomé morreu de flechadas durante as suas orações. A sua morte foi encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Ou seja, Tomé estava orando num local e aí pegaram uma flecha e soltaram nele. E aí ele foi assassinado de flecha pelo rei da própria cidade. Simão foi morto em Roma num massacre em 70 depois de Cristo. Simão, quando o Tito Vespasiano, que era o filho do Kaiser, né, o filho do César, entrou em Jerusalém, derrubou tudo, profanou o templo, trazendo uma prostituta para dentro
da casa de Deus. Eu não vou falar essa história aqui, porque eu acho que o bispo vai pregar isso. Eu já estudei um pouco sobre essa Já? história. Aí o bispo vai pregar isso, aí eu vou deixar para ele falar. Foi ele que me contou essa história aí. Ó, Tiago Maior foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Tiago, ele tomava conta, né, das igrejas. E aí ele foi o primeiro cristão, o primeiro apóstolo a morrer pela causa cristã. Ele morreu decapitado, arrancaram a cabeça dele fora. Tiago Menor, ele foi apedrejado até a morte, a mando de Ananias, um sumo sacerdote que ele queria que denunciasse alguns cristãos. Ou seja, ele foi morto, apedrejado. Olha que só morte. Muita pedrada naquele tempo também, né? Só tem um que foi cerrado no meio? Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Apedrejado também, não foi? Ó, Judas Tadeu. Judas escreveu cartas presentes no Novo Testamento, são as chamadas cartas de Judas, que é o apóstolo que eu falei com vocês, Judas Tadeu. E ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Esse teria sido o último local da sua morte de causas violentas, mas não específicas, que é o apóstolo que você falou, que foi cerrado no meio. Judas Tadeu. E Judas Iscariotes, obviamente, né, se suicidou, se matou. Por que Judas se matou? Ele se matou porque é o seguinte, ele sabia que Jesus iria perdoar ele, né? Jesus ia perdoar ele. Porque mesmo ele traindo, Jesus deu um beijo na face dele e disse: tu trai o filho. Ele deu um beijo na face de Jesus, né? Jesus falou para ele: tu trai o Filho de Deus com um beijo na face. Ele sabia que Jesus iria perdoá-lo, mas Ele achava que ele não merecia o perdão de Deus. e também as pessoas não iam perdoar ele. Não iam perdoar. Já pensou? Tem em meio aos apóstolos um homem que entregou Jesus à morte. Ele ia morrer de qualquer jeito. Iam matar ele de qualquer maneira. Né? Os próximos cristãos, ou os apóstolos não iam matar, mas os próximos cristãos iam. Ele ia ser um rejeitado, um desprezado. Ele decidiu tirar a vida e pronto. Olha que coisa, né, irmãos? 12 apóstolos escolhidos por Jesus e um dos apóstolos se suicidou. E hoje a gente que fazemos a obra Não é? de Deus, passa um pouquinho, né? Já quer morrer. É verdade, Não passa nada. Vamos ficar de pé? Vocês têm alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida, né? Aí foi muito bem explicado, né? Graças a Deus. Pronto. Vamos orar então. Meu Deus, eu te agradeço por esse estudo, Senhor. Leva os teus filhos para casa em paz. Dá para todos eles um ótimo dia. Um dia de muita luz, muita prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe hoje e sempre. Pai, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos do Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Fiquem com Deus e tchau. Até a noite.